Olá, o meu nome é Geraldo Alvarenga e seja muito bem-vindo à Semana de Excel. Eu criei esse projeto porque nesses mais de 10 anos que eu dou consultoria em Excel, tanto em empresas familiares como em empresas multinacionais, eu confirmei sempre a mesma realidade. As pessoas não têm a menor ideia do que pode ser feito com o Excel e o potencial que essa ferramenta tem. Por isso, durante essa semana, eu vou te mostrar como o Excel pode transformar a sua vida e principalmente a sua carreira, deixando o seu dia a dia muito mais produtivo, desde que você saiba fazer isso da maneira certa. Se você implementar tudo que eu te ensinar, você vai ficar surpreso com os resultados que o Excel pode trazer para você. Agora deixa eu te contar como que o Excel mudou a minha vida. Sou formado em administração de empresas, trabalhei por mais de 20 anos em indústrias e bancos, e quando eu trabalhava aqui em Curitiba no Banco Bamerindos, entre outras coisas, eu fui responsável pelo grupo de microinformática. E o que era isso? Naquela época, os computadores ocupavam salas inteiras. Estávamos começando a implementar no banco os computadores pessoais. Para poder treinar o pessoal do banco nesta nova tecnologia, eu precisava de bons materiais, e por isso eu comecei a procurar material de apoio para poder passar para a minha equipe, tá? Mas eu procurei e não achei. Era muito difícil de achar alguma coisa, mas não consegui encontrar nada legal. Até que eu vi a proposta material da People, que era uma rede de franquias de São Paulo, escola de informática na época. Eu fiquei tão encantado com o material deles que eu achei aquilo uma ótima oportunidade. Então o que eu fiz? Eu resolvi abrir uma franquia para mim. Nessa franquia, eu não dava aulas, eu apenas gerenciava o negócio, tá? Estava indo bem, mas acontece que o custo local era muito alto e como eu não estava preparado e nem tinha capital suficiente para conseguir sustentar o negócio, eu acabei tendo que fechar a escola. Neste momento, eu fiquei sem perspectivas, eu fiquei sem emprego, sem empresa e sem dinheiro. Mas mesmo sem empresa, os meus antigos clientes ainda me procuravam, isso porque uma coisa eu fiz questão. Eu segurei as pontas na escola até atender o meu último contrato. Eu não deixei ninguém na mão. Nenhum cliente meu ficou sem atendimento. Então eu uni a metodologia da People mais a minha experiência com sistemas e eu criei o meu próprio método. No decorrer dessa semana, você vai entender bem do que eu estou falando. E apliquei este método em dezenas de empresas em que eu tenho dado consultoria e treinamentos. Já treinei mais de 2.000 pessoas, isso atuando praticamente só em Curitiba. E o resultado está sendo incrível. Com certeza muito melhor do que se eu tivesse continuado no banco ou se a minha franquia tivesse dado certo. Então, através do meu método, eu tenho transformado carreiras e empresas e não existe sensação melhor do que essa. É bom demais dar a volta por cima, não é? Então, agora chega de papo e vamos começar. Hoje eu vou compartilhar com você 10 dicas de como aprender o Excel do jeito certo e de forma efetiva. E amanhã nós vamos ter a nossa primeira aula para valer. Então, bora para as dicas. A primeira dica é muito interessante. Perca o medo. A verdade é que o Excel proporciona um monte de possibilidades. Muitos recursos para controle, para cálculo, funções, tomada de decisões, etc. Então, esta grande quantidade de funcionalidades pode acabar também assustando algumas pessoas. E o medo é um dos maiores bloqueios durante o aprendizado do Excel ou de qualquer outra coisa. Então, se esse for o seu caso, se você acha que o Excel é complexo demais, uma estratégia para você perder o medo é seguir a mesma lógica de aprendizado de uma criança. Simples assim. O que uma criança faz? Bom, primeiro ela conhece, ou seja, ela observa, entra em contato com aquele novo objeto, depois que ela já está mais um pouco confortável com ele, ela explora, descobre tudo que aquele brinquedo pode fazer, ela assimila, aí ela já sente confortável em executar aquelas funções, depois ela reorganiza, reconstrói, né? Do jeito dela, às vezes a gente não fica muito feliz com o resultado, porque é um carrinho quebrado, uma boneca riscada, desmonta um brinquedo, tá certo? Mas é natural, faz parte do aprendizado. Combinando, diferenciando e diversificando, a criança deixa a marca dela. Então, faça de conta que você é uma criança quando você quer aprender, ok? Muito bom. Para você se sentir confortável, você pode usar qualquer um desses 3 recursos do Excel. Quais são eles? O primeiro, a função desfazer.
Se você fez alguma coisa errada e se arrependeu, é só desfazer. Você pode usar a tecla de atalho Ctrl Z para desfazer a última coisa que você fez ou as últimas coisas que você fez. Então você pode ir desfazendo as coisas que você percebeu que você fez errado. Outra coisa, você pode usar o comando salvar como, ou seja, você tem um arquivo, você salva uma cópia dele, tá entendendo? Então, além de salvar o arquivo normalmente, você usa o salvar como, criando outras versões. Então, nesse caso, se você não gostar do resultado da versão atual, é só voltar para a versão anterior, né? Você esquece a atual e fica com a anterior, ok? Então, isso também é muito interessante. Existe uma terceira função, que é a função recuperar arquivo. Se você perdeu o teu arquivo de alguma forma, o Excel guarda uma cópia do arquivo, tá entendendo? Então você pode recuperar a última versão salva, ou ainda você tem mais uma chance, você pode simplesmente fechar o Excel e não salva o arquivo. Sentiu que estragou muita coisa naquele arquivo? Então não se preocupe, tá certo? Você pode fazer isso, você pode simplesmente fechar o Excel e não salvar o arquivo. Então não tenha medo de estragar nada, de perder nada. O Excel está aí para te ajudar. Com todas essas alternativas, não tem por que você ficar com receio de usar, ok? Bom, agora que você já não tem mais medo, a segunda dica é a seguinte: seja muito curioso. Essa dica se encaixa perfeitamente com o segundo passo do aprendizado, que é explorar. É por isso que é tão importante. Por que isso é importante? É porque, segundo uma pesquisa da Universidade da Califórnia, em que foram feitos vários experimentos para ver a influência da curiosidade no aprendizado, os dois principais achados foram os seguintes. Primeiro, a curiosidade prepara o cérebro para a aprendizagem. Segundo, a curiosidade torna a aprendizagem subsequente mais gratificante. Então, o que você está esperando? Por exemplo, clica no botão que você não conhece. Observe o que ele faz. Leve um susto, se surpreenda. Por exemplo, você conhece o famoso botão MacGyver? O MacGyver é um apelido carinhoso, muito carinhoso, que eu dei para um botão, tá? O botão se chama Selecionar Região Atual. Ele fica bem escondido no Excel, mas você pode adicionar ele na barrinha de acesso rápido, na barrinha de favoritos, e toda vez que você precisar selecionar uma tabela inteira para classificar, para inserir filtro, para fazer gráfico, etc., é só clicar em qualquer lugar dentro daquela tabela, chamar o meu amigo MacGyver, que ele reconhece a região da tabela para você e ele seleciona a tabela inteirinha para você, tá certo? Então é muito fácil, muito simples, muito bacana. Sendo curioso, você vai aprender muito mais e vai se tornar ainda mais produtivo. Você já experimentou apertar Ctrl G ou Ctrl U e ver o que acontece? Eu vou deixar você curioso, exatamente, porque você vai experimentar isso e coloca lá nos nossos comentários o que você descobriu quando você apertou um Ctrl G ou um Ctrl U. Ou seja, os atalhos usando a tecla Ctrl são super interessantes, tá? E muito úteis. Você ganha muito tempo com os atalhos com o Ctrl. Ou seja, o Excel não é só Ctrl C e Ctrl V, porque esse todo mundo conhece, mas tem muito mais. Legal, gente. Então agora vamos passar para a nossa terceira dica, dica número 3, que é comece do começo. Garanto que todo mundo aqui conhece aquele clássico ditado de construir uma casa na areia, né? Isso serve para o Excel também. Você precisa iniciar o seu aprendizado pelos fundamentos, ou a boa base faz toda a diferença. E o que seriam esses fundamentos? Na minha opinião, são, primeira coisa, terminologia. Você tem que saber as palavras do Excel, tá? Por exemplo, faixa de opções, barra de rolamento, nome de janela, barra de fórmulas, caixa de nome, ícones, botões. Porque quando você for pesquisar, por exemplo, numa ajuda, ou procurar ajuda tanto no assistente do Excel quanto no Google, por exemplo, você vai precisar saber esses nomes, porque eles vão ser falados lá. Você entre no Excel, acesse a faixa de opções. Aí você fala, caramba, o que é faixa de opções? Eu não sei. Então, você tem que saber os termos do Excel. Esse é um fundamento muito importante. Outro fundamento que é impressionante, como as pessoas não conhecem, é o tamanho do Excel. Você precisa saber quais são os limites de uma planilha. Quantas linhas, quantas colunas, quantas células, tá ok? Se o Excel vai comportar os dados que você está querendo guardar, como é que você configura o Excel da maneira bacana para trabalhar para você. Aí você vai usar o configurações do menu Arquivo, Opções. Ok? Você vai lá no menu Arquivo, lá em cima, no canto esquerdo, tem um botãozinho bem escondidinho lá chamado Opções, você clica lá, você vai descobrir um mundo de opções para você configurar o teu Excel do seu jeito, tá legal?
Outra coisa que você pode usar, navegação rápida. Você usa a tecla F5. Você pode usar a caixinha de nome que fica no canto esquerdo, ali, logo abaixo da faixa de opções. Você pode navegar por aquela caixinha. Outra coisa que você tem que aprender, formatação principalmente de números, né? Os números podem ser formatados como dinheiro, como data, como hora, como número normal, como CNPJ, sei lá, você tem vários formatos de número, então você tem que saber formatar os números, ok? Preparar um arquivo para impressão é outra coisa extremamente importante, você tem que saber, tá? E lista de dados. O que é lista de dados? É uma tabela bem desenhada no Excel. Esse é um recurso muito importante que muito pouca gente conhece e é muito simples, tá? A lista de dados é um recurso muito legal. Se você dominar esses fundamentos, você vai ficar muito mais tranquilo e vai ficar muito mais fácil para você assimilar qualquer novo recurso novo, entendeu? Porque você já tem uma boa base, né? Você já tem um alicerce. Então tá ok. Agora que você já sabe os fundamentos, a gente pode partir para a nossa próxima dica, que é: siga sempre em frente. Há mais de 10 anos que eu trabalho com Excel diariamente e eu estou sempre aprendendo alguma coisa nova. Não se acomode. Não é porque agora que você perdeu o medo do Excel e já está conseguindo se virar até que bacana nele, que você vai ficar na sua zona de conforto, certo? Você tem que ir atrás de novas coisas, novas novidades. É hora de conhecer funções especiais, como ir para, colar especial, avaliar fórmulas. Você sabe que você consegue avaliar uma fórmula do Excel, acompanhar passo a passo como é que ela é executada pelo Excel? Isso é um recurso sensacional que 90% das pessoas ou mais nunca ouviu falar a respeito dele, né? Por quê? Porque não é curioso, porque não experimenta, ok? Então o Excel tem uma função própria para fazer a avaliação de fórmula. Além disso, você tem Smart Art, que é um negócio muito bacana para você desenhar, sabe? Você desenha organogramas, fluxogramas, processos, é um negócio super bacana. Aí você tem todas as funções, funções de engenharia, funções de estatística, funções financeiras, funções de data e hora, funções de texto, funções de banco de dados. E você ainda tem as famosas macros, tá? Macro é um programinha que roda no Excel, tá ok? Simples assim. E é muito mais simples do que você imagina. Eu garanto que depois que você conhecer, você vai conseguir otimizar um monte de projetos que você, inclusive, já achava que estava legal, mas você vai fazer ele ficar melhor ainda, você vai turbinar os seus projetos com o uso de macros. Bom, eu vou resolver exercícios com macros com você durante essa semana. E você vai ver que não é nenhum bicho de 7 cabeças, tá? Então já sabe, nada de se acomodar, bora pra frente, tem muito chão para andar, muita coisa para aprender, muita coisa divertida e boa para aprender, isso é que é legal. E também nós vamos seguir em frente para a próxima dica, que é: pratique muito. Aprender Excel e não praticar é pura perda de tempo, você vai esquecer tudo que você aprendeu. Eu costumo dizer assim: tão fácil quanto aprender Excel é esquecer tudo que você aprendeu, tá ok? Então, praticar, que eu digo, é mão na massa. Você pode ler, pode ver apostila, pode ver vídeo, tá ok? Ajuda pra caramba, te dá uma linha de raciocínio e tal. Mas se você não abrir o Excel e não colocar em prática o que você está aprendendo, você vai com certeza acabar se esquecendo do que você aprendeu. Por isso eu adotei como prática exercícios, resolução de exercícios, tá? Você pode sempre acompanhar e fazer os trabalhos através de exercícios estruturados, estudos de caso. Então você vai trabalhar com coisas reais, tá? Isso vai potencializar o seu aprendizado. Ou seja, e não é fazer só uma vez não, tá? É praticar para valer, tá? É praticar muitas vezes. Fez a mesma coisa várias vezes, você memoriza automaticamente. Isso ajuda muito no aprendizado, tá ok? De qualquer coisa, né? A próxima dica é super valiosa, mas eu garanto que 90% das pessoas não conhecem. Ou se conhecem e não usam. Você sabia que no Excel tem um ajudante à sua disposição 24 horas por dia? É isso mesmo. Então, a minha dica é: use o seu ajudante. O Excel tem uma função incrível de ajuda. Não sei se vocês chegaram a conhecer aquele clipezinho, tá? Antigamente tinha um clipezinho que pipocava na tela, era muito divertido, né? Nas novas versões não tem mais aquela animação do clipe, mas a ajuda tá lá. E ela te ajuda de diversas formas, tá? Você pode usar a tecla F1, por exemplo, tá? Ou você pode, dentro de uma função que você abriu uma janela, você tem a ajuda sobre a função. Ela te mostra como que você executa aquela função, te mostra a estrutura da função e ainda te dá uma explicação de como preencher aquela janelinha. Dicas sobre botões. Aqueles botões todos que estão lá em cima na barra na faixa de opções,
Se você para o mouse em cima dele, só para o mouse, não clica nem nada, para o mouse lá. Ele aparece uma explicação rapidinha, mas embaixo da explicação rapidinha aparece assim: dê-me mais informações sobre essa função, ok? Então você tem aí também mais uma chance de usar a ajuda. Então a ajuda é muito importante, tá ok? No próprio menu ajuda, que você também acha lá nas opções, ou apertando o F1, você pode digitar perguntas e o Excel te responde as perguntas. E as informações são muito, mas muito confiáveis, muito mais confiáveis do que você sair procurando no Google ou pedir para um amigo teu que você não sabe se ele conhece direito aquilo que ele está te ensinando, né? Então, use e abuse do ajudante do Excel, ok? Muito bom. Não se perdeu por aí, né? Nós agora vamos para a dica número 7. A dica número 7 é divertida. Leia o que está escrito na telinha. É incrível como as pessoas têm uma grande tendência de não ler as telas, né, e não ler as mensagens e tal, ok? O Excel é uma ferramenta fantástica, com um nível de programação impressionante. E as telas de notificações e avisos são extremamente importantes e extremamente úteis. Ou seja, as pessoas tiveram um trabalho de escrever para você aquelas mensagens, para você se acompanhar, para você se achar dentro do Excel, ok? Então use isso a seu favor. Quando o Excel te avisar de alguma coisa, leia, pare, entenda o que ele está dizendo e depois você pode tomar a sua decisão. Ele sempre te dá uma opção. Sim, não, cancelar, por exemplo, tá? Então, se você não leu, você não sabe o que você tem que fazer. Se você lê, ele vai te dizer, clique aqui para fazer isso, clique ali para fazer aquilo outro. Então é muito importante, tá? Você lê o que está escrito na telinha. E não é só nas mensagens. Quando abre uma janela de uma função, você pode ler aquela janela com muita calma. Ela fica lá 1 hora na tela, se você quiser. Não tem problema nenhum, você pode trabalhar com ela muito calmamente, tá? Então, também não precisa de entrar em pânico achando que aquela mensagem é porque deu alguma coisa errada, estragou tudo. Não é nada disso, tá? Por exemplo, ele pode estar te perguntando, assim, você quer salvar o arquivo? Ele pode perguntar assim, você tem certeza de fazer, se é isso que você quer fazer mesmo, tá entendendo? Então, se você não para ler a telinha, você vai estar correndo o risco de fazer bobagem. Então, leia a telinha. Número 8. Dica número 8. Escolha o seu jeito de fazer as coisas, tá? O Excel é democrático, ele possibilita que você faça a mesma coisa de diversas maneiras diferentes. Então, veja qual é o jeito que você se identifica melhor. Não existe jeito certo ou jeito errado, e sim aquele que você gostou mais. É preferência mesmo, tá? Preferência do freguês. Por exemplo, tem gente que gosta de escrever fórmula. Tem gente que gosta de usar janelas de fórmula. Eu, por exemplo, eu gosto de usar janelas. O pessoal fica até espantado, porque as pessoas acham que escrever fórmula é chique. Ok, eu também acho. Mas eu prefiro usar janela. Porque eu me acostumei assim há muitos anos, trabalhando dessa forma. E também porque quando eu dou treinamento eu uso as janelas. Agora, tem gente que escreve as fórmulas e escreve muito bem, sem problema nenhum. Você tem, por exemplo, os atalhos com a tecla Ctrl, mas também você tem os atalhos com a tecla Alt. Tem um amigo meu que ele usa a tecla Alt, que é um negócio impressionante, como ele é rápido no teclado, no notebook, com tecla Alt. É fantástico. Eu já não sou especialista na tecla Alt, mas eu uso a tecla Ctrl e muito. Você, por exemplo, pode trabalhar com o mouse ou pode trabalhar só com o teclado. Você gosta mais de trabalhar no teclado, gosta mais de trabalhar no mouse, então você pode também mesclar, sem problema. Mas são formas de fazer a mesma coisa. Você escolhendo aquele jeito que você se identifica mais, você vai escolhendo a forma mais rápida para você e vai criando uma coisa bacana que é um hábito. Você vai pegar um hábito de ser produtivo, né? E a produtividade é sempre o diferencial. É sempre isso que eu procuro mostrar muito nas minhas aulas, nos meus treinamentos, tá? Como você é mais produtivo com o Excel, como fazer da maneira mais rápida e mais fácil. E a próxima dica vai te ajudar também muito com essa produtividade, que é a dica número 9. Crie um roteiro. Você vai criar um novo arquivo, vai criar uma nova macro, vai criar umas novas fórmulas, qualquer coisa, tá? Você escreve um roteiro completo da sua planilha ou do seu projeto antes de começar efetivamente, tá? Isso já te coloca alguns passos na frente, porque o roteiro te dá uma visão do todo, ficando muito mais fácil identificar as possíveis falhas antes de começar. Então você vai evitar de ter retrabalho, não é isso?
ter que reestruturar a planilha, ter que recolocar colunas, perder tempo, é perigoso você estragar uma fórmula. Então, se você edita e reaproveita a fórmula e funções, você pode deixar escapar alguma coisa e não nota, e esse problema pode aparecer mais tarde, o que é pior. Mas, mais importante que desenvolver um roteiro é seguir o roteiro, não é isso? De nada adianta você escrever e fazer tudo diferente do que você planejou. Ora, se você planejou, é para você seguir o teu planejamento. E se você tiver a oportunidade de compartilhar esse roteiro com um colega, melhor ainda, troque ideia com alguém, né? Uma visão de fora sempre pode ajudar, pode trazer ideias bem legais, percepções que você não tinha notado, que você não tinha tido aquela visão. A pessoa fala, e se você fizesse assim? Tenho certeza que se você adotar este hábito, os seus próximos projetos vão fluir de uma maneira muito mais rápida, muito mais segura, muito mais efetiva. Fechou? Então vamos para a nossa última dica. Siga um método. Você sabe o que as pessoas de alta performance, né? Grandes atletas e tal, pessoas também de alta performance nas empresas, sabe o que elas têm em comum? O método. Não é necessariamente o mesmo método, mas seguramente cada uma delas escolheu um método e seguiu o método escolhido. E você sabe o que significa método? Caminho para o resultado. Que coincidência, não é? É uma explicação muito interessante da palavra método, né? Então, se você quer aprender Excel, e mais do que isso, se você quer alcançar resultados incríveis, escolha um método, de preferência um método prático, e siga esse método. Ok, pessoal? Estas eram as dicas que eu queria compartilhar com vocês, que, na minha opinião, vão te ajudar a aprender o Excel do jeito certo e, principalmente, de uma forma muito eficaz, muito efetiva. E como eu comentei, amanhã a gente vai ter a nossa primeira aula da semana de Excel. E nela você vai aprender como que o Excel vai te ajudar e muito na sua tomada de decisões. Vai ser uma aula mesmo, com resolução de exercício, etc. Então eu vou te pedir para você separar um tempinho que você esteja mais tranquilo para poder assistir essa aula amanhã, porque eu vou precisar que você se concentre, ok? A aula não será ao vivo, então você pode assistir na hora que você quiser, tá ok? Mas é importante que você escolha um momento bem calmo, bem tranquilo e se concentre para essa aula. Antes de fechar esse vídeo aqui, eu quero te pedir duas coisas. Primeiro, baixe o e-book bem lindão que eu preparei para você com todas essas dicas. O link está aqui embaixo e nele você vai encontrar muitos detalhes, muito mais detalhes dessas dicas que eu acabei de te passar, ok? Nesse e-book você vai encontrar esses detalhes. Bacana? Segunda, por favor, eu vou te pedir, por favor, me faça um grande favor. Deixe um comentário aqui embaixo, dizendo o que você achou de tudo isso, do que você gostou, de que dúvida que você teve, qual a sua sugestão, qual a sua observação a respeito. E com isso a gente vai aos poucos criando e ampliando uma comunidade de pessoas interessadas em aprender o Excel. Abraço muito forte para você, espero você amanhã. Tchau!